Que estas palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Amém. Agora que eu ia me dirigir ao maior da plateia, né, da celebração, sumiu nosso Alezinho. É isso, Alexandre? É o Pedro. Primeiramente, Padre Alexandre, quero te agradecer de coração pela oportunidade de celebrarmos juntos aqui. Me lembro quando você chegou ao seminário, você ainda era praticamente um pré-adolescente. E hoje já exercendo funções tão importantes, né, na nossa diocese. Diácono Donizete, nos conhecemos também desde a juventude, né, Donizete? É Devaldo que nos conhecemos por aqui. É uma alegria, né, termos trabalhado juntos e agora vê-los exercendo esse ministério tão importante que é o diaconado. Nossos coroinhas, não é? Aquele gigante que está ali, que é o Pedro, né? O João, que eu conheci ainda bebê, não é? Olha o tamanho dele. As nossas equipes, sem as quais não celebraríamos como celebramos. Obrigado, irmãos e irmãs, né, por estarmos aqui nessa noite. Os textos que nos são propostos, irmãos e irmãs, eles nos ajudam, como todo texto bíblico, a fazer uma profunda revisão de nossas vidas, da maneira como nós organizamos a nossa existência. Nos ajuda a fazermos uma revisão de como nós vivemos o seguimento de Jesus Cristo, se somos fiéis ou não. Então partamos da primeira leitura. Nós temos aí os apóstolos, já não é a primeira vez que eles são colocados diante das autoridades, já haviam apanhado, me desculpe usar essa expressão, mais do que gato no saco, outras vezes, eram frequentemente ameaçados. Se nós pararmos para prestar atenção, quando Paulo descreve a quantidade de vezes que ele sofreu por causa do seguimento de Jesus Cristo, não tem como não concluir que é somente a ação, a presença, a ação de Deus na vida dessa pessoa é que faz com que ele tenha enfrentado tudo isso. E sabemos muito bem que todos os apóstolos, com exceção de São João, todos foram martirizados. E eles tinham uma convicção: é preciso obedecer a Deus antes que aos homens. É a Deus que nós somos chamados a obedecer. Ainda ontem, conversando com uma pessoa, aliás, segunda-feira, conversando com uma pessoa lá na paróquia, eu falava a respeito da cruz. Como é que a gente deve carregar a cruz? Com aquela cara de gente emburrada? Com aquela cara de gente mal resolvida? Não é fácil carregar a cruz, mas nós somos chamados a carregá-la com leveza. Até porque nós não a carregamos sozinhos. A mesma coisa, irmãos e irmãs, acontece na nossa obediência a Deus. Alguém de nós aqui minimamente lúcido é capaz de acreditar que Deus nos propusesse algo que nos fizesse sofrer? Algo que nos fizesse mal? Algo que nos atrapalhasse em alguma coisa? Me desculpe usar a expressão, que diabo de Deus seria esse? Tudo aquilo que Deus pede obediência de nossa parte, irmãos e irmãs, é para o nosso bem, é para o bem de outras pessoas. Como é que era concluída a segunda leitura no Sábado Santo, na Missa da Ressurreição, que nos recordamos muito bem? Através de você e de sua geração serão abençoadas todas as nações da terra. É a afirmação feita a Abraão. É essa obediência, irmãos e irmãs, que reverte-se em benefício não somente para a pessoa que obedece, mas para a humanidade toda. E vou repetir, não é uma obediência que castra. A obediência que Deus pede de nós não é uma obediência que poda, não é uma obediência que tira a nossa autonomia. Por isso que os apóstolos têm plena convicção: é preciso obedecer a Deus antes que aos homens. Não vamos obedecer vocês. Se temos convicção de que aquilo que Deus quer de nós é isso que nós vamos fazer. Eu não sei se todas e todos nós temos essa preocupação, irmãos e irmãs.
né, da necessidade, né, como condição de possibilidade para sermos felizes, para vivermos bem nesse mundo, a obediência a Deus. E por que isto? Porque, apesar de terem matado Jesus, é importante a gente olhar para a coragem desses homens, não é? Eles estavam diante das maiores autoridades religiosas e políticas da época. Vocês mataram Jesus. Eles não tiveram medo de botar o dedo da ferida. Vocês mataram Jesus. Mas Deus o ressuscitou e o tornou nosso guia supremo e salvador. Ele é nosso guia supremo, irmãos e irmãs. Se nós olharmos para as nossas comunidades, quantos e quantas têm colocado como guias supremos de suas vidas, pessoas que não sabem nem mesmo onde está o próprio nariz. Depois que inventaram essa questão aí daquele que tem seguidores, né? Até o termo em inglês que é utilizado, da influencers, né? Eu sou influencer, né? Então, em quantos lares nós temos, irmãos e irmãs, jovenzinhos, adolescentes, meninos e meninas, sendo guiados por pessoas que têm como mestre supremo pessoas que querem arrebentar com a vida deles. Não faz muito tempo, não é sempre que eu posso assistir o Fantástico, mas estava assistindo uma vez, questão de uns 5 meses atrás, o Fantástico, os pais que tinham a jovenzinha adolescente, e eles tiveram certamente uma intuição divina, né, um sinal divino, vamos ver o que está acontecendo com nossa filha. E entraram no quarto, a menina com a navalha tirando um dos seios, começando a amputar, porque tinha um influencer do outro lado pedindo que ela fizesse aquilo. E quantos de nossos jovens estão sendo mutilados por isso? Por esse tipo de guia? E adultos também, que não sabem com quem estão falando, não é? Até mesmo no nosso meio, não é vergonha dizer isso, né, Padre Alexandre? Até mesmo no nosso meio de padres, alguns de nós nos deixamos seduzir por cada tipo de pessoas, que a gente fica olhando, mas como é que tem gente que tem a coragem de se deixar atrair, seduzir e obedecer a esse tipo de gente? Mas aquele que tem palavra de salvação, o nosso guia supremo, muitas vezes vai sendo deixado de lado. Então, em nome de uma liberdade não compreendida, que não é liberdade coisa nenhuma, nós deixamos de lado aquele que pede obediência, mas uma obediência que liberta, uma obediência que produz alegria, uma obediência que produz felicidade, uma obediência que produz realização. Não precisamos ter medo de ouvir esse guia supremo, não precisamos ter medo de segui-lo, não precisamos ter medo de fazer aquilo que ele pede de nós. Se em alguma ocasião da nossa vida nós avaliamos que aquilo que ele está pedindo é difícil, não tenhamos medo, obedeçamos, porque aquilo que ele está pedindo de nós, como guia supremo que ele é, só vai nos fazer bem, irmãos e irmãs. É uma pena que alguns de nós vamos nos envelhecendo, né, e não conseguimos nos convencer desta verdade, do quanto Deus nos quer bem. E se ele torna Jesus nosso guia supremo, é porque ele não quer que caminhemos sem rumo pelas estradas desse mundo. Nós trabalhamos, dei aulas para o Padre Alexandre, citávamos um autor alemão, que eu cito com muita frequência, chamado Martin Heidegger. Ele falava, nós fomos jogados como seres humanos nesse mundo, nós somos seres livres, Deus nos colocou aqui, mas Ele não nos jogou, nós caminhamos perdidos se nós tomarmos a decisão de não termos alguém que nos oriente. Ele é o nosso guia supremo. Só que existe um outro detalhe, irmãos e irmãs, que é fundamental. Os apóstolos têm a coragem de dizerem aquilo que dizem para aquelas autoridades, porque eles não fazem o que fazem sozinhos. Nós somos testemunhas que o Pai o ressuscitou e Ele se tornou o nosso guia supremo. Nós e o Espírito Santo somos testemunhas. Irmãos e irmãs, vocês imaginaram o dia que nós chegarmos nesse nível de maturidade, a começar pelo Papa, bispos, padres, as lideranças, pai e mãe de família, vocês imaginaram como é que nós viveremos a nossa vida?
Nós e o Espírito Santo decidimos. Não decidimos sozinhos. Nós somos tão arrogantes, tão prepotentes, tão autossuficientes, que muitas vezes nós vamos tomar decisões importantes em nossas vidas e não consultamos o Espírito Santo. Como se não precisássemos da sua iluminação, da sua inspiração, do seu impulso. Nós, o Espírito Santo, decidimos. Quando os apóstolos concluem o Concílio de Jerusalém, em meados da década de 40, eles vão dizer: o Espírito Santo e nós decidimos. Certo, gente? Então, quanto esta leitura fala alto ao nosso coração. Quantos e quantas de nós obedecemos nossos desejos, nossos impulsos, ou obedecemos, como eu disse, outros que muitas vezes nem conhecemos. E para a gente poder, irmãos e irmãs, se convencer de tudo isto que sobre o qual nós refletimos aqui, é preciso que nós ouçamos, prestemos atenção àquele que vem do alto. Aquele que vem do alto, que é Jesus. Somente a partir dele, porque ele foi obediente também até a cruz e morte de cruz. Não é isso que nós ouvimos na Semana Santa? Ele foi obediente até a morte, e não a morte qualquer, morte de cruz. Ele veio do alto. Quantas e quantos de nós que estamos dentro dessa igreja, que já ouvimos gente, vou repetir, que não sabe nem onde está o nariz, e deixamos de ouvir aquele que veio do alto, e que quer nos levar para o alto. Não é que esse mundo seja ruim. Eu passei 10 anos aqui dizendo que esse mundo não é ruim, porque é a criação de Deus. Quem diz que esse mundo é ruim, está maltratando a Deus, está cometendo um pecado gravíssimo. Como é que Deus iria criar algo que não fosse bom? Então esse mundo é bom, certo? Mas nós não temos aqui morada permanente. E nós somos chamados a ouvir este que veio do alto. Como diz Pedro, nós vamos ouvir daqui uns dias, durante a semana, né? O capítulo 6 do Evangelho de João: só tu tem palavras de vida eterna, a quem iremos, Senhor? Então, irmãos e irmãs, que nós possamos nos convencer de que quem obedece a Deus não é um beatinho tonto. Quem obedece a Deus não é uma pessoa alienada. Quem obedece a Deus não é uma pessoa que está fora de si. Sinal de inteligência é obedecer a Deus. Sinal de inteligência é ter Jesus como guia supremo. Sinal de inteligência, se é que nós apreciamos tanto a inteligência, é nos deixar sempre iluminar, guiar, impulsionar, conduzir e governar pelo Espírito Santo. Sinal de obediência é estar atento àquele que vem do alto e quer nos levar para o alto quando deixarmos este mundo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.